Pode iniciar, Selma. Boa noite, meus irmãos. Em nome de Jesus, nós estamos reunidos mais uma noite para a realização desse estudo, um momento em que a gente precisa, para nós, no corre-corre do nosso dia a dia, a nossa casa espírita, Núcleo Assistencial Ramatiz, nos incita, nos estimula a esse estudo. Então, nesse momento, eu peço a vocês que elevem o pensamento ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga desse núcleo assistencial Ramatiz, que possa nos orientar, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, e que por meio dessas palavras, dessas leituras, nós possamos enriquecer nosso eu interior, possamos encontrar auxílio, orientação, caminho, e que essas palavras do Mestre Jesus, trazidas por esses mensageiros, possam alcançar muitas pessoas, que possam ser levadas pelas redes, pelos ambientes tecnológicos, que possa alcançar e tocar o coração de cada pessoa que nos ouve nesse momento e que poderá ouvir essa gravação algum dia, que essas palavras trazidas por esses espíritos de luz possam também ser como um bálsamo no coração de todos nós. Nós agradecemos por essa oportunidade, nos colocamos junto com todos os nossos irmãos aqui nesta live, como aprendizes, porque estamos todos, na caminhada e precisamos sempre cultuar esse estudo, essa leitura positiva para reenergizar, para alimentar a nossa alma. Que o Mestre Ramatiz e todos os nossos mentores, com a permissão de Jesus, possa abençoar a cada um de nós nesse momento. Assim seja. O estudo de hoje que eu escolhi foi do livro Os Mensageiros, foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, ele fala do culto doméstico. Aí eu vou ler aqui uma parte para a gente se apropriar dessa mensagem. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se vestia de substância luminosa e atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotação e recorte de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se, respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família. As luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora, e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo um pequeno capítulo do livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito, muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso, mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo, fê-lo em voz alta. Lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no campo. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou-se à destra sobre a fonte da generosa viúva. Então, aqui nesse pequeno trecho, a gente já vê primeiro o passo a passo do culto do evangelho no lar, né? Ou de qualquer estudo. Como que a gente deve proceder, como que é simples para realizar esse estudo, né? Que não precisa de grandes apetrechos e preparações. A maior preparação é, na verdade, a vontade de estudar um bom livro, de fazer uma boa leitura, de tirar alguns momentos do nosso dia a dia, né, para ocupar a nossa mente, o nosso ouvido, a nossa voz, nosso aparelho fonético, né, com uma leitura positiva. E também a gente vê aqui, para nós, irmãos que estamos todos aqui no grupo, e tem pessoas que são médios, outras não, que frequentam a casa, né, outras ainda não, mas a gente vê claramente quando André Luiz descreve como que fica o plano espiritual quando a gente está fazendo um culto doméstico, né? O que acontece no plano espiritual? Como que Jesus permite que os bons espíritos venham, né, em socorro do nosso lar? Muitas vezes, até mesmo realizando, aqui na passagem, fala que era em família, mas a gente sabe que tem a orientação que a gente possa fazer esses estudos, seja do Evangelho, seja de uma outra obra que a gente escolha, mesmo sozinho nós devemos fazer, porque a ajuda, a intervenção do plano astral, ela é recorrente, ela sempre acontece, sempre está ao nosso lado um bom orientador nesses momentos. Então, André Luiz, ele foi descrevendo a questão material, né, no plano material, a família, a casa, né, os filhos, e, ao mesmo tempo, ele foi descrevendo a intervenção do plano espiritual.
E aí ele fala: observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que, reconhecido em nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhes os pensamentos, mas os que estiverem na zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Então, mais uma passagem importante nesse pequeno trecho. De acordo com nosso padrão vibratório, de acordo com o nosso caminhar, né, em direção à luz, à nossa evolução, ou de acordo com como nós estamos sentindo naquele momento, né, nesse dia, hoje, agora, aqui, nós vamos receber essas mensagens de qualquer forma, ou pela intuição, né, diretamente dos nossos mentores, ou do espírito amigo que se faz presente, nos dando a orientação, ou pelo verbo materializado por meio de quem estiver lendo, de nós todos, de quem estiver comentando, a hora que a gente comentar entre nós. De alguma forma, a espiritualidade utiliza essa energia desse estudo para alcançar a todos. Ao doente é dado conforme o remédio é dado ao doente conforme a doença, né? Mesmo quando um doente estiver já ali com muita dor, mas se ele estiver muito debilitado fisicamente, por outras razões, pelos comprometimentos, né, dos outros órgãos, o médico vai saber administrar a dose exata do remédio que ele precisa naquele momento. Então, a cada um é dado de acordo com a necessidade. Eu, ao ler essa passagem, outra passagem, qualquer estudo, vou captar de uma forma, a Badia de outra, Ser Leodoro também, e, ao final, cada um de nós vai ter assimilado essas mensagens de alguma maneira. Então, o estudo, o culto no lar, ele nunca é perdido. No plano espiritual, nada se perde. Toda a energia positiva, movimentada, em intenção, né, uma boa intenção, ela vai permear as pessoas, ela vai permear aquele lar. Talvez na hora exata, ali naquele momento, às vezes a pessoa nem entende, nem entra e sai do estudo, entra e sai como entrou, né? Às vezes até na casa espírita a gente entra e sai do mesmo jeito, às vezes a gente fala, né? Mas de alguma forma essa energia bendita, ela vai estar junto conosco. E naquele momento em que a gente conseguir elevar o pensamento a Deus por uma fração de segundo, né? Ou lá, chegando na sua casa, ou aqui depois do estudo, na hora que for dormir, lembrar do nosso estudo, a gente absorve essa energia que está permeando o nosso lar, a nossa casa espírita, neste momento. Então, por isso que o culto doméstico é tão importante. Ele é como um remédio para a nossa casa. A gente limpa a casa materialmente, todo dia, ou uma vez por semana, né? A gente precisa limpar a casa para tirar o lixo, poeira, entulho, colocar as coisas no lugar,
né, dá um ar mais leve na casa, no plano material. E o culto doméstico de um estudo, seja do Evangelho no Lar ou uma outra obra que a gente tenha escolhido, ele serve para a limpeza astral da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso entorno, bairro, cidade, país, conforme a gente for mentalizando, irradiando, e conforme a espiritualidade amiga for se utilizando desse momento no nosso lar. Então, por isso que é importante que a gente é incentivado a fazer esse estudo, esse culto doméstico. E nessa leitura, André Luiz vai relatando o método simples, né, prático, todos nós somos capazes de fazer isso. E por que não fazemos? Né? Aí a pergunta fica na gente, porque a gente chega cansado do trabalho, do corre-corre, do dia a dia, ou porque a gente já tem que chegar em casa, preparar uma alimentação, fazer alguma coisa na casa. Mas o que é bom, a gente tem que começar a experimentar. Que faça 5 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, uma vez por semana, e a gente vai percebendo como que o ambiente astral da nossa casa vai mudando. O ar parece que fica até mais rarefeito, né? Aqui em casa a gente brinca, os meus filhos brincam que a água que a gente põe ali no momento do estudo, fala que diz que fica até com gosto diferente. É um jeito deles expressarem. É porque se a gente começar a perceber mesmo os pequenos detalhes, vai melhorando, vai harmonizando o lar, as pessoas, a gente mesmo vai melhorando, vai diminuindo o padrão vibratório negativo, né? A gente vai ficando mais disposto, mais calmo, mais feliz, né? Então, continuando aqui na leitura. Notei que a viúva de Isidoro entrara em uma profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida, com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato, cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite assevera, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou em seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir
seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condição tão dramática, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa de gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente da mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando, talvez, há muitos séculos, em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo da realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou na semente minúscula. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densas florestas de males criados por nós mesmos, em razão da nossa invigilância na escolha da semente espiritual. A palestra de 1 hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar aquilo muito em nossas vidas. Tenhamos cuidados com as coisas pequenininhas, e selecionemos os grãos de mostardas do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-as nos campos íntimos, receberemos do Senhor todo auxílio necessário. Concede-nos a chuva de bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando que a bondade de Jesus a cada instante deve estar presente. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível.
às crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Que linda mensagem, né? Então, a gente vê aqui que André Luiz retrata para a gente que no momento do culto no lar, os bons espíritos vêm trazer as mensagens divinas, vêm nos intuir como prosseguirmos na nossa vida, né? Como buscar nossa melhora. Todas as leituras de cunho, eu posso dizer religioso, de autoajuda, de crescimento, né? Todas as leituras, todos os estudos positivos, eles cooperam para o bem. O que a gente pode tirar dessa mensagem? Você vê que eles pediram a leitura do Evangelho e pediram a leitura de uma notícia, né, diária, justamente para comparar, para a gente entender, né, o peso daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê. Às vezes a gente passa horas, né, e isso é fato, nós fazemos isso, temos consciência disso. Passamos horas do dia jogando conversa fora, né, como a gente fala, com assuntos tão banais, tão, né, negativos às vezes. A gente entra num círculo de conversa e não consegue sair daquele círculo por nossa irreflexão, por nossa invigilância. Então, esse estudo de hoje, ele vem reforçar para a gente a necessidade de termos o culto doméstico, a importância do culto doméstico, que é um momento de refazimento, de tratamento, de auxílio, né, da espiritualidade para conosco, e a mensagem trazida nessa história também vem nos ensinar que nós devemos procurar manter nosso padrão vibratório melhor. Para isso, a gente tem que procurar fugir da invigilância, da irreflexão, da crítica pela crítica. Isso é muito sério para nós, para mim, né? A gente está aqui tão envolvido com o dia a dia da gente, com as coisas que acontecem, e às vezes a gente acaba achando que pode, não vamos falar julgar, vamos pegar mais leve, né? Abre aspas, analisar, né? A vida do outro, a situação do outro, o que levou o outro a agir daquela maneira. E a mensagem fala que a gente não deve fazer isso, que cabe a quem? Ao Senhor julgar, ao Deus Criador, que nós sabemos que não é punitivo. Não é punitivo. Que as coisas acontecem conforme a nossa atitude. Se a gente age bem, vamos ter consequências boas. Se a gente não age bem, nós vamos ter consequências não boas. A vida é um círculo, né? E esse círculo, esse ciclo de encarnação e reencarnação, ele serve para a gente ver se a gente melhora um pouco, né? E a gente precisa, então, de ajuda. E como que a gente se alimenta disso? Como que a gente ajuda e se ajuda? Procurando seguir esses ensinamentos, esses métodos de estudo, procurando assistir uma boa palestra, um bom estudo,
usando a mídia tecnológica para isso, ou indo em algum lugar onde a gente sabe que vai ter um bom estudo, ou realizando o culto no nosso lar. Se definitivamente a gente não pode ir em algum lugar, não é desculpa para que a gente não possa nos alimentar de coisas boas. O culto doméstico é um deles. Com a família ou sozinho, nós podemos fazer, porque a mensagem aqui do livro está mostrando que, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. E principalmente nesses momentos de bons estudos. Que a leitura, a historinha contada aqui, mostra que isso é assistido pelos bons mentores. Essa passagem é do livro Os Mensageiros, ditado pelo espírito André Luiz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela faz parte da tríade, né, de livros que o André Luiz psicografou por meio desse médio, pelos quais ele veio trazendo informações, notícias da relação entre o céu e a terra. Então, não é um fato criado isso aqui, não é uma história fictícia. Isso é um fato, algo que aconteceu quando ele, no plano espiritual, veio até a crosta, né, terrestre, acompanhado pelos mentores deles, pelos orientadores dele, e acompanhou o culto do evangelho em um lar. Porque mesmo ele estando lá, já com essa percepção do plano espiritual, ele relata nos próprios livros que isso servia para ele aprender, e cada vez mais aprender, e aprender essa relação entre céu e terra, né? Entre mundo espiritual e material, como assim a gente gosta de dizer. Então, a gente precisa assimilar o valor do estudo do culto no lar. Aqueles 5 minutos que a gente abre o livro e lê em voz audível. Por que em uma voz audível? Porque nunca estamos sozinhos. Porque aqui no parágrafo ele falou: os que estiverem nas mesmas condições do nosso irmão Fábio poderão ouvir-lhes o pensamento, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Ou seja, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio, né, um mentor espiritual, na tradução do verbo materializado de Isabel. Então, por isso que é importante a gente estar atento a esses detalhes. Ele trouxe o passo a passo da realização do culto doméstico, para que a gente possa assimilar isso e fazer. Quando a gente começa a fazer isso, vira uma rotina tão prática, tão simples, tão habitual, que a gente já chega naquele horário, a gente já lembra, já arruma ali a mesa, ou o sofá mesmo, põe a água ali do lado, reúne, faz a pequena oração e eleva o pensamento ao Deus Criador. Então, essa mensagem que eu escolhi do livro Os Mensageiros é justamente assim, um lembrete para nós mesmos, né? Porque a gente vai na casa espírita ou em outras práticas, ali tira o estudo ali de 5, 10 minutos, às vezes meia hora, de um irmão que está fazendo o estudo para a gente, né, fazendo a palestra, mas quando a gente volta para o nosso canto, para o nosso dia a dia, a gente muitas vezes não consegue colocar isso em prática. E esse culto, essa mensagem vem justamente reforçar para a gente a importância. Por que no lar? Por que nós temos que limpar o nosso lar? Fisicamente e espiritualmente. Porque o lar é o lugar aonde a gente se coloca na íntegra do que nós somos.
né? É o lugar para onde a gente volta depois do dia de trabalho, do dia de estudo, das nossas obrigações sociais. É o lugar onde a gente realmente consegue chegar e ser nós mesmos, fora de todos os papéis e funções que a gente precisa desempenhar na vida social, quer no trabalho, no estudo, né, ou com a amizade, ou na responsabilidade numa comunidade, não importa. É o lar, é o lugar onde a gente se despe, tira toda aquela carga, né, que a gente absorveu no dia a dia. Então, nós precisamos encontrar um ambiente salutar para o nosso refazimento físico, mental, emocional. Porque quando a gente chega num lar onde a desavença impera, onde a desarmonia reina, a gente sente o baque energético, né? A gente sente aquela situação. Às vezes é um lar muito bonito materialmente, tudo muito organizado, tudo muito de bom gosto, mas falta liga, falta amor, falta afeto, falta convivência, falta fortalecimento de vínculo. Então, o culto doméstico, ele serve para reprogramar isso. Quando ele fala que o menino ia meio de mau gosto, não importa, porque cabe aos pais dar a direção aos filhos. Então, convidemos nossos filhos. Hoje ele vem de mau gosto, hoje ele dorme, amanhã ele ronca, mas ele está ali. Aos poucos, esse remedinho vai fazendo efeito. E nós, todos que estamos aqui na live, todos os nossos irmãos aqui, qualquer um de nós pode, né, dar testemunho de quão benéfico é isso na vida da gente, né? Lá atrás, quando a gente chegou, primeira vez na casa espírita, a primeira coisa que falaram, a gente chega, acha que vai ver um grande fenômeno, a primeira coisa que ensina para gente, vá para sua casa, a hora de se recolher, abra o evangelho, faça uma pequena leitura. Toda noite antes de dormir, faça essa pequena leitura. Coloque um copo com água na cabeceira. Peça a Jesus para abençoar aquela água durante seu sono e peça que seu sono seja refazedor. Feche o evangelho, entregue sua vida nas mãos de Jesus e descanse. Na manhã seguinte, ao acordar, agradeça, pegue aquela água, tome e siga seu dia. Aí a gente fala, tá doido, a gente tá total, até a tupica aqui, a coisa tá pegando, o bicho tá pegando, a minha cabeça tá ruim. E às vezes a gente protela essa prática e as orientações recebidas. E a gente sofre mais, sofre mais. E de repente a gente se dá conta que uma pessoa falou, o outro médico falou, o outro dia o outro falou. Aí a gente resolve experimentar isso. E a gente vai vendo que esse remédio vai fazendo efeito dentro da gente, dentro do nosso lar, dentro do ambiente do nosso trabalho. Porque em qualquer lugar, a qualquer momento, a gente pode levar o pensamento, deve levar o pensamento. Na hora do seu descanso ali no seu trabalho, vamos, né, pegar uma boa leitura. Mas a gente não, vai para a internet, olhar rede, mídia, conversa e jornal, e aí já entra o outro, e a gente emenda. Quer dizer, em que momento do dia a gente usa realmente para procurar esse refazimento? É isso que a gente precisa colocar em prática, né? Então, essa foi a pequena página que eu achei interessante, porque quando a gente faz, né, a live, ela pode alcançar nossos amigos que a gente convida, nós mesmos, né? Nós médicos, que às vezes também esquecemos, não estamos tão atentos. Nosso irmão Adão sempre fala, orai e vigiai, porque ninguém sabe o dia e a hora. Ele brinca com a gente. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que temos que estar sempre atentos,
não alerta, em alerta, mas em prontidão, pronto para poder agir a hora que for necessário, pronto para dar uma palavra amiga para nós mesmos, né? Que às vezes a gente precisa, às vezes a gente fala sozinho, em si mesmo, consigo mesmo, né? Então, e da onde que a gente pode tirar essas boas orientações? Só estudando. A cabeça da gente só vai falar do conteúdo que a gente tem. Não adianta que você não vai para uma prova se você não tiver estudado. Você não vai conseguir fazer nada. Então, se você quer mudar seu padrão vibratório, se a gente quer ter o hábito de ter boas conversas, de assuntos positivos, nós precisamos alimentar a nossa mente, nosso coração, com bons estudos, boas leituras, bons conteúdos. Então, o culto do evangelho, o culto doméstico, ele vai nos auxiliar em tudo isso. Aqui, eu também peguei o livro Jesus no Lar, também psicografia de Chico Xavier, ele foi ditado pelo espírito Ney Lúcio, é um livro muito bom, de fácil leitura também, que é de dia a dia, e o item 1 do livro, ele fala exatamente sobre o culto cristão no lar. E ele fala assim: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor. Intrigado, respondeu o pescador: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira e usará o eixó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar do mundo. É o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar na sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma nova claridade. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz,
na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expressão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus convidou os familiares dos apóstolos à palestra edificante e à meditação elevada. Desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Muito bonita, uma página, você vê, uma página essa leitura. E como ela é grandiosa, como ela nos toca, né? Assim, meus queridos irmãos e companheiros aí, meus amigos que estão ouvindo, né, eu encerro o estudo de hoje e deixo aberto a quem quiser fazer sua colaboração para enriquecer mais a nossa, né, nosso estudo, nossa compreensão. Abadia, por favor. Obrigada, Selma, uma bela reflexão. Muito obrigado, maravilhoso estudo.